Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 9 do bloco 3, localização e deslocamento. Imagine voltar ao lugar onde você nasceu sem saber o caminho. Complicado, não é? Para certas espécies de tartarugas marinhas, nem tanto. Na época de botar seus ovos, a tartaruga cabeçuda, careta, é capaz de voltar à mesma praia onde nasceu, mesmo depois de muitos anos e estando a quilômetros de distância. Interessante, não? Como você faria para chegar a um determinado local sem o uso de instrumentos de localização? Você utilizaria mapas? Né? O que você faria? Descreva com suas palavras o caminho que você faz para ir de sua casa até a escola. O caminho que você faz, ele é próximo ou é longe? Como que você faz? Qual rua você vai? Você cruza alguma rua? Você vira à direita ou à esquerda quando sai de casa? Você alguma vez já viu tartarugas marinhas ou conhece algo a respeito delas? Muito interessante as tartarugas, não é mesmo? Elas atravessam o oceano, atravessam mares, né? Para botar seus ovos e voltam sempre para casa, para o mesmo local onde elas nasceram. Continuando, página 180. Em nosso dia a dia, é importante conhecer a localização de onde estamos e para onde vamos, e ainda planejar o deslocamento. Fernando, por exemplo, sai de sua casa para ir à escola, ao parque ou visitar parentes e amigos, entre outros motivos. Seus pais saem para trabalhar, fazem compras, etc. Observe o caminho que Fernando fez diariamente, que ele faz diariamente da sua casa, localizada na Rua Tucano, número 13, até a escola em que estuda, localizada na Rua Sabiá, número 54. Então, observem aqui. Aqui está a Rua Tucano e a casa de número 13. É aqui a casa de Fernando. Ele sai todos os dias para ir à escola que fica na Rua Sabiá, número 54. Olha onde está a escola aqui, né? Abaixo, lado direito, fica localizado aqui a escola, abaixo do vídeo. Qual o caminho que ele pega? Bom, saindo de sua casa, na Rua Tucano, Fernando vira à esquerda. Bom, se ele está nesta casa, a esquerda dele é a minha direita, porque eu estou de frente para o mapa, né? Então, ele sai dessa casa e vira para a esquerda na Rua Tucano. Em seguida, vira para a direita dele, e atravessa a Rua Tucano. Bom, então ele atravessa nessa faixa de pedestre. E segue em frente, passando pela praça. Bom, então ele segue em frente e passa pela praça. Nessa mesma direção, ele atravessa a Rua Gralha. Bom, olha onde está localizada a Rua Gralha. Ele vai atravessar essa rua, então. Ele atravessa a Rua Gralha, na faixa de pedestre, caminha mais um quarteirão e chega à esquina onde fica
a casa de seus avós na rua Sabiá. Então, ele atravessa, anda, né? E chega na rua Sabiá, a casa dos avós, né? Número 51 aqui. Em seguida, Fernando vira para a esquerda, atravessa na faixa de pedestre a rua Gaivota. Então, ele vai atravessar a rua Gaivota na faixa de pedestre e segue por mais um quarteirão. Então, atravessou novamente aqui esse quarteirão, né? Então, ele chega à esquina da rua Sabiá, com a Avenida Arara. Sabiá, que é essa que está, com a Avenida Arara, que é muito movimentada. Nesse ponto, há um agente de trânsito que ajuda os pedestres a atravessar a rua. Então, aqui, nós vemos aqui o guarda de trânsito e os pedestres atravessando a rua. Depois de atravessar a Avenida Arara, Fernando caminha mais alguns metros na rua Sabiá e chega à escola que está aqui no número 54. Assim como o endereço completo, que traz informações como nome da rua e número, alguns pontos de referência são muito importantes para nos orientar de maneira segura até o local desejado. Com suas palavras, descreva outro caminho que Fernando poderia fazer para ir de sua casa até a escola. Bom, nós sabemos que é muito importante saber o nome da rua onde moramos, o número da nossa casa ou do apartamento, o nome do prédio. Então, isso é muito importante. Agora, como que você descreveria outro trajeto que Fernando poderia ir até a escola? Bom, ele poderia sair de sua casa, virar à esquerda na rua Tucano, né? Atravessar na faixa de pedestre a rua Gaivota, caminhar até a esquina com a Avenida Arara, atravessar a faixa de pedestre e seguir por 2 quarteirões, e daí ele vai chegar na esquina, né, da rua Sabiá, onde tem o guarda de trânsito para ajudá-la a atravessar, não é isso? É o local mais seguro. Entre outros também, né? Então, procura ver quais são os outros e que caminho mais interessante você faria no lugar de Fernando. Para a correção de atividades, vamos para a página 185, questão de número 6. Observe o desenho feito por Rafaela para representar a planta baixa da sala de aula em que estuda e responda as perguntas de acordo com o desenho. Em relação ao lugar onde senta Rafaela. Bom, então onde é que senta a Rafaela? Primeira fila, segunda, terceira, quarta, quinta, primeira cadeira, segunda, terceira, quarta ou quinta. Bom, a Rafaela está aqui, na terceira fila, segunda carteira. Qual é o nome do aluno que senta imediatamente à sua frente? Quem é o aluno, o primeiro aluno que senta à sua frente? Imediatamente à sua frente. Se ela está virada para o lado do professor, quem senta à sua frente é o Tiago. Ao seu lado esquerdo, sentada de frente para o professor, à esquerda dela está o Pedro. Ao seu lado direito, bom,
estando Rafaela nesse local, do seu lado direito está a Lívia. E atrás dela, atrás da Rafaela, temos a Karine. Seguindo ainda na questão de número 6, letra B, assinale com X as afirmações que são verdadeiras. Não é para colocar V ou F, é somente assinalar as questões verdadeiras, as afirmações verdadeiras. Paulo senta-se imediatamente à frente de Pedro. Onde está o Paulo? Bom, o Paulo, ele está na primeira, segunda, terceira fila, terceira carteira. Ele senta à frente de Pedro? Não, ele senta atrás de Pedro. Então, essa afirmação é falsa. Letra B, Lucas senta-se imediatamente à direita de Marcos. O Lucas senta à direita de Marcos, porque ele senta na primeira cadeira e o Marcos na segunda. Então, o Marcos estando de frente para o professor, à direita dele está o Lucas. Então, verdadeiro, marque o X. Natália senta-se imediatamente à esquerda de Karine. A Natália está à direita de Karine e não à esquerda. Aline senta-se imediatamente à direita de Paulo. Aline está à esquerda do Paulo, não à direita. Raul senta-se imediatamente atrás de Vinícius. Olha o Raul aqui, olha o Vinícius. O Vinícius está na frente de Raul, então, portanto, o Raul senta-se atrás de Vinícius. Verdadeiro, marque o X. Lívia senta-se imediatamente à esquerda de Beatriz. Olha onde está a Lívia. Olha a Beatriz. Se a Beatriz está virada para frente, sentido professor, à esquerda dela está a Lívia. Então, também é verdadeira, marque o X. Dando continuidade, passamos para a página 188. Coordenadas. Na cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é um importante cartão postal do nosso país. Todos os anos, milhares de turistas a visitam, atraídos por suas belas praias, pontos turísticos, como o Pão de Açúcar, e também por apresentar muitas atrações culturais. Observe a seguir o mapa de parte da região central da cidade do Rio de Janeiro. Depois, marque um X no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Araújo Porto Alegre. Olhando o mapa, nós vemos que o mapa ele é marcado por coordenadas. Coordenadas, lemos primeiramente a linha, depois a coluna. Então, coordenadas está sempre apresentada entre parênteses e também é chamado de par ordenado. Por que par ordenado? Porque são duas coisas diferentes, linha e coluna. Ordenado, porque tem que estar sempre nessa ordem. Primeiramente a linha, depois a coluna. Nunca se pode trocar a ordem. A coluna vir primeiro que a linha. Primeiro a linha, depois a coluna. Por isso é par ordenado. Essas coordenadas da região, nós temos na linha representados por letras do nosso alfabeto
E na coluna, números, né? Nossos números. Então, quais são as coordenadas do cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Araújo Porto Alegre? Identificaram essas ruas? Nós temos aqui a Rua Rio Branco, né, no sentido meio diagonal, né? E temos aqui a Rua Araújo Porto Alegre, que começa aqui nessa rua, né? O cruzamento delas duas, né, dessas duas ruas, está aqui, representado aqui. Então, marcando o X, eu mostro onde está o cruzamento das ruas. Mas quais são essas coordenadas que representam esse cruzamento? Bom, esse cruzamento, ele é representado primeiramente lá em cima, né, pela linha, o D, e pela coluna, o número 3. Então, essas coordenadas é D3 no mapa, né? Primeiramente vem a linha, depois a coluna, representadas no mapa, para saber, então, as coordenadas onde está esse cruzamento. Para facilitar ainda mais a localização de ruas e avenidas, o mapa pode ser dividido em colunas e linhas, como na imagem apresentada. Nesse caso, as colunas são indicadas por letras e as linhas por número. O cruzamento entre a Avenida Rio Branco e Araújo Porto Alegre fica no encontro da coluna D com a linha 3 desse mapa. Assim, podemos localizar com maior agilidade o que queremos, pois não há necessidade de procurar por todo o mapa, mas apenas o encontro dessa coluna com essa linha, né? Como nós vimos aqui. Imagina se eu tenho um mapa da cidade inteira para procurar o encontro de duas ruas. Quando são dadas as coordenadas, facilita muito, né? Nós vamos direto ao ponto. Na página 189, a ecolocalização. Você já deu um grito bem forte em uma região montanhosa e percebeu que sua voz se repetiu? Esse fenômeno se chama eco. Em algumas espécies de animais, usam algo parecido para ajudar a sua orientação. A ecolocalização ou ecolocação é um sistema de navegação usado por morcegos, golfinhos, baleias e algumas espécies de pássaros em situações nas quais a visão não é suficiente. Eles orientam-se pelo eco nos obstáculos, né, ou animais que produzem no caminho. Veja no esquema abaixo como o som pode auxiliar o morcego. Interpretando sons refletidos, um morcego pode determinar a posição e o tamanho de um obstáculo e até mesmo em que direção a presa está se movendo. A onda sonora, o som produzido pelo morcego, se propaga na forma de uma onda de alta frequência. Essa onda pode percorrer longas distâncias. O eco, quando o som encontra uma barreira, como um inseto, ele é refletido. Então, olha só, o eco é quando o som encontra uma barreira. Então, ele reflete. E é assim que o morcego sabe onde está a presa ou onde está algum obstáculo para ele não se acidentar, né? Nós, seres humanos, também somos capazes de aguçar alguns sentidos, né? Quando a pessoa tem pouca visão ou é cego, né? Ele aguça os sentidos da audição. Ele sabe se orientar, né? Ouvindo.
ou pelo tato, não é isso? Então, alguns sentidos nós também podemos aguçar. Basta praticar, né? Na página 192, na questão de número 5, o esquema representa parte de um estacionamento visto de cima. A vaga A15 está ocupada e a vaga D7? Bom, onde está a 15? Aqui nós temos na linha o A e na coluna os números. Aqui eu tenho 15. Então, seguindo do A até o 15, a vaga não está ocupada. Então, a vaga A15 não está ocupada. E a vaga D7? A vaga D7, que é essa aqui, seguindo do D até o 7, também não está ocupada. A letra B, na linha 5. Vamos procurar a linha 5. Linha 5 e linha 20, a última lá do alto. Quais vagas estão disponíveis? Bom, na linha 5, temos desocupada A5 e C5. E na linha 20? Na linha 20, não temos vaga. Observe que todas as vagas estão ocupadas na linha 20, pelo carro verde, pelo carro vermelho. Não existe outras vagas. Na letra C, qual é a cor do veículo que está ocupando a vaga B18? B, seguindo na linha aqui B, na coluna, até a 18, na linha 18 aqui, eu tenho carro na cor cinza. E na A9? A9, eu tenho um carro na cor azul. E D3? 1, 2, 3, D3, o carro é branco. Virando a página 193, questão de número 6. No jogo de dardos abaixo, o jogador ganha 5 pontos a cada acerto na parte amarela. Então, se ele acertar o dardo aqui em alguma parte da amarela, ele vai ganhar 5 pontos. Se ele acertar na parte verde, ganha 10 pontos. E se acertar na central, que é a vermelha, ele ganha 20 pontos. Mas se ficar de fora, na parte branca ou
totalmente de fora da amarela, verde ou vermelha, ele não ganha nenhum ponto. Ana e Beto disputaram uma partida em que cada um arremessou 4 dardos, acertando nas seguintes posições. A Ana, primeiro dardo que ela jogou no C2. C2 está aqui nessa posição, não fez nenhum ponto. Depois ela jogou na C6. Então, seguindo na C até o 6, ficou aqui na amarela. A amarela é 5 pontos. Depois ela jogou na G, olha onde está a G, 7. G7 é bem no meio. Ela ganhou 20 pontos. E por último, ela jogou na G5. Ainda no G, ao 5, aqui nesse alvo, verde, 10 pontos. O Beto, o primeiro dado que ele acertou, que ele jogou, ele acertou no G11. G11 ficou aqui nesse alvo em amarelo, então ele ganhou 5 pontos. Depois ele jogou no J4. J, 1, 2, 3, 4, amarelo, 5 pontos novamente. Depois ele jogou no F6. F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse alvo verde, 10 pontos. E por último, no I7. I7 ficou localizado no verde. Verde, 10 pontos. Qual foi a pontuação de cada participante? Ana fez quantos pontos? Então, vamos contar. 10, 30, 35. Ana fez 35 pontos. E Beto, contando os pontos do Beto, 10, 20, 25, 30. O Beto fez 30 pontos. Dando continuidade, passamos para a página 195. Questão de número 10. Indique os pontos a seguir de acordo com as suas coordenadas. Como eu já havia dito, o ponto é o ponto A e as coordenadas 5 e 9 indicam linha e coluna. Então, aqui nós temos a linha e aqui nós temos a coluna. O encontro dos dois marca-se o ponto A. Então, como primeiramente nós temos a linha, então, olhando na linha, o número 5, vamos até o número 9, que fica lá na coluna da esquerda. 9. Então, aqui está o ponto A. Marcamos o ponto A. Onde está localizado o ponto B? 7 e 3. Na linha 7, na coluna 3. Então, do 7 até o 3, nós temos o ponto B. O ponto C, 5, 5. Linha e coluna 5, o encontro dos dois é o ponto C. O ponto D, 0 ao 6. Então, em cima do eixo, temos o ponto D. O ponto E,
o ponto E, 2 ao 6. O encontro dos dois, marca-se o ponto. O ponto F, 6 e 1. Na linha o 6 e na coluna o 1, marca o ponto F. O ponto G, 9 ao 0. Então, nós temos o ponto G em cima do eixo da linha. O ponto I, o ponto H, 4 e 4. Então, 4 ao 4, nós temos o ponto H. E o I, 1 e 1. Então, indicamos todos os pontos com as suas devidas coordenadas no plano cartesiano, que é na malha quadriculada. Na questão de número 11, observe como o hexágono de vértices A, que é 1 e 3, o B, 2 e 5, o C, 4 e 5, o D, 5 e 3, o E, 4 e 1 e o F, 2 e 1. Veja como eles foram representados. Ligando os pontos, nós traçamos o hexágono. Agora, de maneira parecida, represente em cada item o polígono de vértices. Bom, então eu vou marcar aqui os polígonos. 0, 0. O ponto 0, 0 está localizado aqui. Então, vamos marcar o ponto 0, 0 e 3. Aqui é o ponto 0 e 3. E 2 e 0. Que é esse ponto aqui, né? 2 e 0. Qual vai ser esse polígono, então? Eu vou ligar esse ponto, né? Até esse ponto aqui, por favor, em cima da linha, porque aqui eu estou marcando de fora para vocês ficarem mais visível. E vou ligar do 0 ao 3. E eu vou representar, então, um triângulo. Usem a régua, por favor, para ficar mais bonitinho que o meu, né? E a mesma forma eu vou fazer na letra D. 2 a 5 é o ponto A. Eu vou anotar os pontos para ficar um pouquinho mais visível. O ponto B, 4 e 5. O ponto C, 4 e 1. O ponto D, 2 e 1. O ponto E, 0 e 3. Ligando esses 5 pontos, do A até o B. Eu vou ligar do A até o B. Depois, do B até o C.
do C até o D, muito tortinho, né? Deixa eu fazer novamente. Do D até o E. E depois do E até o A. Bom, qual é esse polígono? Quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é um pentágono, ok? Bom, aqui nós encerramos nossa aula. Até a próxima. Tudo de bom. Um beijo para todos.